Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz o caso das minhocas presas em um pote transparente. Trata-se de um conto escrito por mim, publicado recentemente, agora em julho de 23, pela revista Opiniões da Universidade de São Paulo, da USP, e é com um enorme prazer que eu trago aqui para vocês, que eu leio para vocês. Esse conto ele faz parte de um conjunto de contos que eu já abordei aqui no Literatura Falada, que eu escrevi naquela primeira fase da pandemia, naquela primeira onda da Covid-19, né? Isso foi escrito ainda em 2020, né? Então eu escrevi vários mini contos, vários pequenos contos e fui publicando eles pouco a pouco. Um deles, inclusive, ficou em segundo lugar no concurso nacional de minicontos. Então esse é mais um que foi publicado e que eu trago aí a público e leio aqui para vocês. Como eu sempre faço em caso de textos da minha autoria, eu não costumo comentar nada depois, eu só dou realmente esse contexto, né? Ele foi produzido em 2020, junto com outros contos, naquele primeiro momento de quarentena por causa da Covid-19. Então eu não comento nada, mas eu aprecio muito os comentários que vocês deixam aí, ou que eventualmente me encaminham por e-mail, ou ainda via direct do Instagram, do Literatura Falada no Instagram. Então é isso aí, convido vocês à leitura, vou deixar o link depois para que vocês possam acessar o texto caso queiram, e disponibilizo o texto aí em tela para que vocês possam acompanhá-lo. Vamos lá. O caso das minhocas presas em um pote transparente. Tomava leite com café, comia pão com manteiga, de pé no balcão da cozinha, sério, compenetrado, cumpria uma tarefa, ao lado dos livros empilhados à espera. Comia rápido, sem sentir o gosto. Não que não apreciasse o saborear, gostava, mas esse prazer do pão com leite pela manhã viria apenas no futuro, quando seus anseios mais iminentes estivessem já acalmados, feito o mar depois de forte tormenta. Por ora, eles eram apenas alimentos. Eram o que lhe daria energia para aguentar as aulas da manhã, o suporte às descobertas e às constatações, o combustível para que apreciasse o que as disciplinas que gostava tinham a lhe oferecer, suportar aquelas que eram estranhas ao seu ser, avessas aos seus interesses, esperar pelo sinal ao fim de cada período com ansiedade ou pesar, e o toque final. Era quando poderia ir para casa, desfrutar da liberdade do seu quarto, uma janela para um mundo seu, individual, onde o imaginário poderia trabalhar, e o pão com manteiga e o leite com café não existiriam senão enquanto combustível primeiro, invisível, imponderável, imperceptível. Ouviu o carro buzinar, apanhou os livros, tomou o último gole de leite e saiu mastigando. Na aula. Quando ele sabe que vai morrer, ele maldiz os deuses, fica puto. É aí que um deus intervém e fala algo assim: meu, tua vida foi fantástica, você viveu pra caralho, tá reclamando do quê? Mexeu-se na cadeira. Você tem aí um momento precioso de reflexão, de espiritualidade laica. A vida é rara e vale a pena ser vivida. Colocou o indicador sobre o nariz, o polegar sobre o queixo, os outros dedos curvados para baixo, olhos fixos no professor. O que ele quer dizer é que não é porque você vai morrer que a vida não presta. Pelo contrário, ela é singular e merece ser cultivada e bem vivida. Silêncio. O dele era nervoso, pois fervilhava por dentro. Por fora seguia sério, impenetrável. É então que esse Deus lhe dá dois indicadores de que a sua vida havia sido boa: o amor e a civilização. Vocês lembram, né, que ele era um bicho que foi civilizado por uma prostituta? Ele assentiu que sim para si mesmo, imperceptivelmente. Aí esse Deus fala: você amou e se civilizou. Passou da condição de simples animal não civilizado para animal civilizado. E você amou. Amou seu amigo e companheiro Gilgamesh.
Isso não fez a sua vida valer a pena? Balançou a perna direita nervosamente. Meu, estamos a 18 séculos antes de Cristo. Cruzou os braços. Encostou as costas na cadeira dura. Ergueu o rosto magro, a barba querendo aparecer, buscava espaço entre algumas poucas espinhas. Os lábios firmes, quase apertados, os olhos fixos do professor, que falava agora da última parte da epopeia e no desejo do herói em driblar a morte e tornar-se imortal depois de perder o companheiro. Mas a sua mente se afastou um pouco dali. Um ouvido seguia no discurso animado do professor, satisfeito por atrair a atenção dos alunos. O outro, ele dava a si mesmo, aos seus desejos mais profundos, que ele não sabia exatamente quais eram. Mas o fato era que as insatisfações e o tédio momentaneamente sumiram. E o ar lhe faltava um pouco, como se ele tivesse se lembrado do porquê valia a pena estar ali. Pensou em uma maneira de prolongar aquele instante, pois ele sabia que aquela sensação iria passar, mas queria que ela durasse, vivesse eternamente dentro de si. A perna direita balançava nervosa quando ele pegou a caneta. Talvez pudesse escrever um recado para si mesmo, para que se lembrasse de que existia algo. Mas foi nesse momento que o sinal tocou anunciando o fim da aula. Os alunos fecharam os livros, ansiosos, o professor ainda falou algo como a socialização de um certo animal, mas ele se desconcentrava e não notou nada. No quarto, era tarde da noite e ele não conseguia dormir. Tinha dúvidas, muitas dúvidas, e elas eram tamanhas que não poderia listá-las. Eram um todo, uma coisa, substância invisível, pura abstração, real dentro de sua irrealidade fugaz. E aquilo lhe causava profunda inquietação. Dava falta de ar mesmo. Tentou decifrar para si o que sentia, organizar aquele caos de sentimentos, mas não encontrou meios de equacionar o pensamento e as sensações. Percebeu que o peito respirava ansioso, instintivamente pegou o lápis grafite que repousava ao lado da cama, sempre de prontidão, e também a folha branca, A3. Começou a rabiscar bem no meio da superfície. Era uma espiral, movimentos apenas, traços fortes que marcavam fundo o papel virgem. E os riscos adquiriam a forma de um torvelinho. Esboçou forte e bagunçado, caótico, anárquico, gostou do resultado. Resolveu fazer uma base, traçou reto, muitos traços horizontais independentes, mas que se confundiam, loucos, inebriantes, e no fim percebeu que poderia traçar um eixo na vertical. Era quase uma simetria reflexiva. E foi o que fez. Lembrou-se então de Da Vinci, na sua curiosidade insaciável, no Renascimento, sim, Renascimento, e em O Homem de Vitrúvio. O último, certamente por causa da simetria. Era o seu pensamento que rodava em espiral, zonzo, bagunçado, e subia traçando círculos infinitos. E por fim a coisa era menos caótica do que parecia de início, e isso era muito curioso. O fato era que ele engendrava ali uma equação. A questão era como resolver aquilo dentro de si. Apreciou o desenho, pensativo, muito quieto, vagaroso. Era como se visse a si mesmo naquele espaço de 29,7 por 42. A folha marcada por seus traços firmes era a maneira como a sua força se imprimia ao mundo. E muito embora a anarquia primeira lhe tivesse parecido menos confusa há pouco, ela seguia indecifrável. Acomodou então a cabeça no travesseiro, deixou o braço direito descansar sobre a testa e os olhos, o desenho sobre o tronco, e o pensamento levou para longe. Não que ele pensasse em algo palpável, não havia caminhos simples, nem mesmo claros. Era um abismo negro que o conduzia a um lugar outro, esvaziado. E era como se ele não estivesse mais ali, mas estivesse unido ao indelével do mundo, fundido ao nada. Deixou que as coisas buscassem um lugar dentro de si, sozinhas, independentes, se rearranjassem de algum modo. Dormiu sem perceber, acordou mais tranquilo, pronto para um novo dia. Entre paredes. Leu um conto para a escola e ele falava de uma menina órfã que morava no campo e tinha brincadeiras
peculiares. Gostava, por exemplo, de torturar formigas e insetos. E quando se cansava, jogava-os nas brasas do fogão a lenha e observava sua extinção com uma lupa. Gostava ainda de espetar borboletas com alfinetes tirados da caixa de costura da avó, e certa vez encheu um vidro com minhocas vivas e o enterrou no quintal. Depois esqueceu onde o tinha enterrado, achou de uma poesia sinistra, e apesar de ser algo tão distante do seu mundo, reconheceu como estranhamente próximo a si. Isso o incomodou por demais. É que queria saber a conexão entre o lido e o seu eu, mas aparentemente isso lhe fugia, escapava mesmo. Resolveu então fazer o trabalho para a escola, que consistia em responder perguntas sobre interpretação e gramática, ambas envolvendo o conto. Leia o seguinte trecho e discuta. O pronome relativo da frase seguinte retoma, relacione o seguinte passagem com, discuta de que maneira, não demorou em concluir. Enviava as respostas para o professor quando ouviu uma leve batida na porta. Licença? Era a mãe que lhe trazia um lanche, pão com presunto e queijo, em um pratinho de louça branca, suco de laranja em um copo transparente. Obrigado, mãe. Está tudo bem? Anda tão calado. Tudo bem, disse olhando para a mãe, como se dissesse que podia ir. E ela se foi por querer agradá-lo. Comeu o lanche, mas achou que o suco de gosto estranho. Ela certamente havia batido abacaxi, cenoura, ou o que quer que fosse, junto com as laranjas. Era para tornar mais nutritivo, diria. Mas ele não gostava de coisas nutritivas de gosto estranho. Percebeu na boca minúsculas partículas durinhas. Colocou a língua para fora e encostou o dedo na ponta. Olhou. Era cenoura. E os fiapinhos que sentia na garganta eram abacaxi mesmo. Enfrentou então um pequeno dilema. Não queria tomar o suco nem magoar a mãe. Pensou então em jogar tudo na pia do banheiro, ficar livre daquela mistura esquisita. Olhou o conteúdo por trás do vidro e viu que ele decantava de leve. Na parte de baixo havia minúsculas partículas de cenoura e fiapos de abacaxi. Tinha que ter batido mais. Resolveu tornar a mistura mais homogênea, abandonando a ideia de jogar tudo pelo ralo. Mexeu o copo em espiral, devagar. Mas mesmo assim caiu um pouco do líquido no seu short, que ficou com uma mancha redonda. Desistiu. Resolveu virar tudo de uma só vez, engolir e ficar livre, foi o que fez. Voltou aos estudos. Biologia, anelídeos, não era possível, minhoca de novo. O conto voltou à sua mente e ele quase pôde ver aqueles pequenos seres presos no pote transparente. Só que dessa vez a sensação foi pior. Sentiu-se ligeiramente enjoado, certamente era por causa do suco. Levantou-se, foi até a janela, respirar um ar novo, mas era um ar quente e adiantou pouco. Recuperou-se com uns minutos, pouco a pouco. Sim, ele precisava de tempo. Finalizou as tarefas quando o mal-estar o abandonou. E naquela noite ele sonhou que era um anelídeo da classe Oligoqueta e que avistava o solo úmido sem poder alcançá-lo. É que, muito embora parecesse fácil, havia barreiras misteriosamente intransponíveis. Acordou cansado e de mau humor e decidiu que a partir daquela tarde rejeitaria sucos de sabor ou texturas indesejados. Esboço. Pegou um lápis preto, fez alguns traços. Era um rosto de homem, um homem mais velho do que ele. Os traços angulosos, quase geométricos, duros, precisos, quase estilizados, não caricaturais. Uma criação sua, dele, ele. Os lábios bem fechados, quase comprimidos, a expressão algo duro, muralha, os cabelos eram um capítulo à parte. Traços quase retos, alongados, rebeldes, a mão precisa, os traços. A folha branca, imaculada. O preto do grafite, precisão, movimento incontido. Você está estudando, Alexandre? Escutou a voz que vinha de longe, sonora, clara. Sim, disse em voz alta, o monossílabo que a mãe receberia do mesmo jeito, alto, sonoro e distante. Voltou-se aos lábios, finos, sem excessos. Feição séria, a barba, o bigode, o cavanhaque bem desenhado, fios duros, ásperos, desenhados um a um para depois serem borrados por traços rápidos que escondiam a singularidade de cada fio. Quer comer alguma coisa? Ela colocou a cabeça na porta, intrusa.
Ele guardou o desenho próximo ao peito. Não, estou bem. Prova do que mesmo? Biologia. Disse decidido, sério. Ela interrompia sua concentração. Olhou-a sem cinismo ou remorsos, firme. Qualquer coisa me diga, ela disse fechando a porta com cuidado, respeitosa. Voltou ao trabalho, os olhos, sim, expressivos, profundos. Hesitou por instantes. Como poderia criar o efeito desejado? Não sabia. Começou a desenhá-los mesmo assim, sem saber como atingir o que queria e sem saber exatamente o que queria. Simplesmente queria. Na verdade, era um todo, um conjunto. Voltou o lápis para a sobrancelha. O mesmo estilo da barba, do bigode, dos cabelos, traços firmes, curtos, imprecisos, borrando limites. Forma breve, traços pequenos, traços firmes, que se confundiam com outros salientes e duros. O queixo, o pescoço, um colarinho, um botão aberto. Escutou a voz do pai que se aproximava. Certamente viria saber se ele estudava para a prova, saco. Fechou o caderno com cuidado, deixou-o de lado, abriu o livro de biologia, mitocôndrias. Fitou suas páginas com um pensamento longe, os olhos viam o colorido dos desenhos, as letras eram borrões pretos e a alma ia em devaneio frenético, insaciável, cheia de paixão. O retrato. Gostava do sábado pela manhã. Era inversamente proporcional ao domingo à tarde. Era o início de um ciclo, o final de semana. E ele sentia-se sempre muito inspirado com a ideia de começo. Acordava um pouco mais tarde, tomava um café sentado e não de pé como nos dias de semana, e voltava para o quarto sob protesto dos pais sempre. Mas podia então desenhar quase que despudoradamente. Naquele dia resolveu que os desenharia. Escolheu uma foto postada em rede social, um momento festivo em que ambos sorriam felizes. Pegou o grafite e traçou o rosto da mãe. Não era fácil traduzir sua expressão acolhedora por meio de traços negros e rígidos. Os cabelos lisos na altura do queixo não, combinavam perfeitamente com o traçado grosso. A luz dos olhos negros também não era um desafio. Este ficava por conta das linhas delicadas do rosto oval e ligeiramente pontudo na parte de baixo. Os lábios mais grossos na parte de cima lembravam o formato de um pêssego. O nariz afilado que parecia de plástica. Analisou o semblante do pai. Nunca havia percebido que quando ele sorria, um dos lados do seu rosto enrugava mais do que o outro, e ele ficava assim, ligeiramente torto. Não era feio, era só um detalhe, quase imperceptível. Viu ainda que o pai estava ficando calvo e que os seus olhos tinham um brilho estranho, inclassificável. Por alguns instantes esteve certo de que não conseguiria fazer um retrato seu. Achou a figura complexa demais. Como adaptar os traços duros do grafite às rugas sinuosas daquele rosto? Devia haver uma maneira, um modo de dar conta daqueles caminhos todos, sem tornar a imagem pesada ou embrutecida, sem descaracterizá-lo. Traçou então o queixo ligeiramente quadrado, o pescoço, o rosto, que achou estava mais anguloso do que deveria. Apagou e corrigiu, os cabelos bem curtos e a calvície, apagou aqui e ali, fez correções e contemplou então o rosto vazio, uma espécie de molde. Foi quando ouviu uma batida na porta. Estudando? Não, desenhando. Mostrou o esboço ao pai, que se aproximou. Eu sou um homem sem face? Perguntou divertido. Não, estou só começando. Vamos à loja comigo? Não, vou ficar. Tenho que fazer um trabalho logo mais e vou começar a ler um livro. Escutou a porta se fechar com cuidado. A voz do pai que falava algo com a mãe, meio abafada e cada vez mais longe. Contemplou então o desenho e desistiu temporariamente em dar continuidade. Colocou o esboço embaixo de todos os outros desenhos e foi procurar outra coisa para fazer. Ele não gostava de trabalhos inacabados e isso incluía os desenhos. Foi no que pensou ao encarar mais uma vez o rascunho. O problema era o pai. Suas feições eram difíceis de serem apreendidas por seu traço preto e preciso. Havia um choque entre as linhas do seu rosto e a dureza do grafite. Ambos eram precisos. E era necessário delicadeza, pois caso contrário resvalaria nos extremos e teria então uma caricatura, e ele não gostava de caricaturas, pois elas exageram traços particulares que deveriam ser filtrados com perícia e dedicação, valorizados em suas peculiaridades únicas, jamais expostos até próximo ao ridículo.
E era assim que ele concebia o desenho, pelo menos naquele momento em que tentava se equilibrar nos traços delicados da sua personalidade, nos anseios mais íntimos e desconhecidos e nas angústias até então desconhecidas e que a idade lhe oferecia, feito um enorme banquete. Pegou o desenho inacabado nas mãos, apreciou-o por instantes e resolveu que iria enfrentar o desafio. Os jacintos coloridos. Quando ouviu a buzina, ainda mastigava o pão com manteiga da segunda-feira. E nessa manhã, aquele jovem trazia uma potência renovada e estranha pelo incomum tedioso do cotidiano que sempre predominava esmagador. Sonhara com jacintos coloridos, um belo jardim, certamente devido à leitura realizada na noite anterior e que atendia à exigência da escola, um conto de Clarice Lispector e que deixara uma frase e uma imagem na sua mente, algo como tomar uma atitude que abalasse os jacintos. Da mesma autora, ele conhecia outras frases ainda mais interessantes, como ser às vezes sangra, ou ainda viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai. Mas era aquela frase da vez. Talvez porque tivesse lido o texto pouco antes de dormir, depois de ter terminado o retrato dos pais, que não o agradou de todo, mas estava finalizado. E ele estava pronto para prosseguir incansável no encontro com a semana inédita, em busca de viver é dramático, diria a mesma escritora. Pensou, batendo a porta atrás de si. E aí, gostou? Deixa aí o seu comentário, suas impressões, suas críticas. Não esquece de repassar o conteúdo para quem você acha que pode se interessar. E até o nosso próximo encontro.